Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de dipolo e suas características e aplicações em algumas situações do dia a dia. Nós vimos na aula anterior que o campo do dipolo, né, em 3 dimensões, né, ele é dado por 1 sobre 4πε0 menos P sobre R ao cubo mais 3 vezes o produto escalar entre P e R chapéu dividido pela distância ao cubo R chapéu. R é onde você quer determinar o campo a uma dada distância. Esse R é muito maior do que as dimensões, o comprimento do teu dipolo. E o momento de dipolo é dado pelo produto de uma dessas cargas, né, o módulo dela, vezes esse comprimento, vezes L. Tá? E, bem, ε0 é a permissividade no vácuo, elétrica do vácuo. Então, nessa configuração, nós determinamos o campo eletrostático e vimos que ele basicamente depende da distância onde você quer determinar esse campo e do momento de dipolo. Bem, como é que é se você pegar esse resultado e fizer uma plotagem, né, bidimensional, por exemplo, né, usar o Maple, usar o Matemática, outro programa para fazer uma análise gráfica, você vai perceber que esse desenho, né, você vai encontrar esse tipo de desenho. Tá? Aqui a carga menos e aqui a carga mais, aqui o momento de dipolo está totalmente no eixo X, como nós vimos no aula anterior, e as linhas de campo elétrico gerado por esse dipolo elétrico, né, pelo momento de dipolo P, é dado exatamente, né, por essas linhas aqui. Então, em cada ponto do espaço que você quiser determinar esse campo, ele vai ter componentes, no caso, I e J, se você estiver analisando no plano. Se você estiver analisando no espaço, ele vai ter componentes I, J e K. Então, se você for colocando várias setas, né, ao longo, né, em torno desse dipolo elétrico, né, o campo gerado por ele vai ter esse formato. Tá? Então, o formato aqui é muito parecido com o campo de um ímã, né, que é um dipolo também, só que lá é um dipolo magnético. Tá? A magnitude também é diferente, né, entre o campo elétrico e o campo magnético, mas a forma do campo é idêntica à forma de um ímã, né, que gera campo magnético. Então, se você pegar um ímã e colocar limalhas de ferro em torno dele, as limalhas de ferro vão se comportar como bússolas e vão estar apontando tangencialmente aqui nessas linhas chamadas linhas de campo elétrico, tá? No caso, o campo elétrico do dipolo. Bem, então aqui são as linhas de campo do dipolo, tá? Você pode demonstrar algumas características interessantes, né? Que o campo, esse campo, que como foi mostrado anteriormente, é um campo em 3 dimensões, tá? O R aqui é x ao quadrado, y quadrado mais z quadrado, raiz quadrada, tudo isso elevado ao cubo, tá? Então fica x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Então aqui tem as componentes x, y e z, e o p está uma dada direção, no caso z ou x, dependendo da análise do problema. Tá? Então aqui, se você calcular esse campo, né, para z igual a zero, ele vai ser menos p sobre 4πr ao cubo. Tá? Essa componente aqui, olha, continua, essa componente aqui dá zero. Se você calcular o campo elétrico para x, né, aqui é um campo que fica somente no plano XY, ou seja, nesse plano, como está no desenho aqui. A componente Z foi excluída, Z igual a zero. Agora, se você quiser analisar o campo elétrico somente no eixo Z, que eu não fiz aqui o desenho, tá? Você cancela as componentes X e Y, fica com o campo somente aqui no eixo Z. Você vai ter que esse campo, né, ele vai ser aqui, esse resultado aqui com esse, vamos combinar esses dois resultados. Aqui vai dar 2 vezes esse resultado aqui, o 2 corta com 4, então fica um fator de 2. Então vai ficar o dobro, o mesmo resultado daqui, é um resultado simétrico a esse, só que é o dobro do valor. Então 2 por 4, a divisão vai dar 2 embaixo. Tá? Então esses são os resultados tanto no plano XY como somente no eixo Z do campo do dipolo. Tá? Aqui nós temos aqui, se você está, por exemplo, no átomo de hidrogênio, nós sabemos que no núcleo do átomo de hidrogênio tem o próton e não tem nêutron, tá certo?
ou seja, o próton tem carga positiva, e a eletrosfera tem um elétron aqui a uma certa distância do núcleo, né? Em torno aí de 1 angstrom, 10 a menos 10 metros. E aí a gente sabe que esse tipo de átomo de hidrogênio neutro e tudo mais, né? Ele não forma dipolo, né? Não há dipolo elétrico. Mas aí o que acontece? Se você aplica um campo externo a esse átomo de hidrogênio, aplica um campo externo, então significa dizer que desse lado você colocou, por exemplo, placas, um capacitor com placas paralelas aqui, um capacitor não, uma placa, né, com potencial positivo e uma placa com potencial negativo. E aí você vai ter aqui um campo saindo da carga positiva e chegando na negativa, um campo elétrico externo. Quando você faz isso, há uma leve separação, digamos, né? O próton que estava aqui no centro, ele é deslocado para a direita, porque aqui tem as cargas negativas, vão atrair o próton para a direita, e a eletrosfera, né, os elétrons vão se concentrar aqui para o lado esquerdo, porque do lado esquerdo tem cargas positivas do campo externo. Então ocorreu uma separação, né, visível de cargas. Então aqui você induziu o chamado dipolo. Então aqui o que está ocorrendo é que quando você aplica um campo externo no átomo de hidrogênio, há uma separação de cargas. Para um lado elétrons, para o outro lado prótons, né? No caso o próton, né, que é 1. Então essa separação, claro, não está em escala, tá certo? Aqui foi um exagero botar o próton quase do outro lado e o elétron. Então, há uma leve separação de cargas, e isso significa dizer que ocorreu, né, carga mais e carga menos, o próton e o elétron têm sinais opostos, então você tem carga de mesmo magnitude e sinais opostos. Então, isso aqui é um dipolo, só que é um dipolo chamado induzido. E o que ocorreu aqui durante essa separação de cargas, quando você aplica um campo elétrico externo, é chamado de polarização, né? E, bem, daqui você pode estudar, por exemplo, o efeito Stark, né, etc., mas não vem ao caso a fazer esse tipo de análise. Se você estivesse aplicando, por exemplo, em vez de um campo elétrico, um campo magnético, né, aí você teria o efeito Zimmermann, né? Mas aqui não estou falando de efeito Zimmermann nem efeito Stark, mas aqui a separação de cargas ocorreu, a chamada polarização. Se fosse um material que tivesse mudado suas características magnéticas ao aplicar um campo magnético, você teria gerado uma magnetização, tá? Pois bem, continuando, agora nós vamos analisar aqui a molécula de água. Então você tem aqui a molécula de água, o átomo de oxigênio e o de hidrogênio, né? Essa distância aqui é a mesma que essa, tá? Essa molécula entre as pontes de hidrogênio tem um ângulo de 105 graus. Quando você aplica um campo externo a essa molécula, né, um campo externo, esse campo externo eu vou considerar constante, tá? Então, constante significa mesmo modo, mesma direção, mesmo sentido, tá? As setas também então não estão em escala. As setas deveriam ser a mesma, mesmo tamanho, mesma magnitude, mesmo espaçamento, todas apontando na mesma direção. Isso seria um campo externo aqui constante. Então, nessa situação, né, o que vai acontecer? Você tem aqui um momento de dipolo, carga mais e menos, um momento de dipolo P1, aqui menos e mais, né? Outro momento de dipolo, P1 e P2. Então, quando você faz a decomposição, já que o momento de dipolo é um vetor, você decompõe ele no eixo Y e no eixo X. Então, a componente no eixo Y aqui do P1 cancela com essa de baixo, que está para baixo. Okay? Uma vai estar para cima e a outra vai estar para baixo. Mesmo módulo, mesma magnitude e sentidos contrários, né? Mesma direção. Vai se anular. A única componente que vai contribuir é a componente no eixo X. Essa vai ser somada com essa aqui. Então, vai dar 2 vezes. Então, o momento resultante de dipolo vai ser 2 vezes a componente Px, né? Tanto de P1 quanto de P2, já que elas são idênticas, tá? Essa distância aqui, a hipotenusa desse triângulo retângulo, é a mesma distância daqui para cá. Então, esse tipo de situação é interessante notar que, mesmo sem aplicar o campo externo, você já tem um momento de dipolo. Então, a molécula de água, nós chamamos que ela é um chamado dipolo permanente. Então, independente de se há campo externo ou não, a molécula de água sempre vai ter o seu momento de dipolo, P1 e P2, e o resultante vai estar apontando aqui no eixo X, que eu chamei de PR. Diferente do caso do átomo de hidrogênio, que se você tirar o campo externo,
o próton vai voltar para sua posição original, que é o núcleo, o centro, e o elétron vai ficar na eletrosfera. Então, o dipolo é induzido. Ao tirar o campo externo, ele volta à configuração original. Aqui, se você tirar o campo externo, o momento de dipolo permanece como está aqui no desenho. Então, é por isso que é chamado de dipolo permanente. Então, quando você tem um momento de dipolo numa dada direção e aplica um campo elétrico externo constante, essa carga aqui vai sofrer atração, já que do lado daqui tem cargas do tipo positiva, ela vai ser atraída aqui, por exemplo, para a esquerda, e aqui desse lado, porque tem campo externo, devido ao campo externo tem cargas acumuladas aqui numa placa, numa região do tipo negativa, ela vai atrair essa carga positiva para a direita. Então, você vai ter a formação de uma força para a esquerda e uma força para a direita. Vai ser um binário. Então, a força resultante para esse caso, você pode mostrar que ela é nula, porque uma vai ser carga, essa carga vezes o campo externo, que é o mesmo que esse, menos essa carga por esse campo externo. O campo aqui e aqui, ele é o mesmo, porque ele é constante em modo, direção e sentido. Nós sabemos que o campo depende da distância. Mas se é um campo entre placas paralelas, ele é um campo puramente constante. E aí, independe da distância que você estiver, o valor do campo é sempre o mesmo. Tipo, o campo do plano infinito é um plano constante, né? Então, você tem esse tipo de situações. Então, a força resultante é igual a zero. O campo elétrico externo é constante. E aí, se tem uma formação do binário, essa molécula vai tentar girar, né? Vai tentar gerar uma rotação, né? Então, o ângulo entre o campo externo e o momento de dipolo, a gente chama de um ângulo θ. Então, aqui você pode calcular o torque, né? Que é o giro desse momento de dipolo P aqui, né? Ele é o produto de P, que é o P resultante, produto vetorial com campo externo. Então, o modo do primeiro, o modo do segundo, seno do ângulo entre eles, que é o seno de θ aqui, ó. E você pode determinar a energia potencial do teu dipolo através da relação P escalar E, tá? Então, veja, o torque do dipolo e a força resultante ela é zero e ela é dada por esse produto P escalar, P vetorial, produto vetorial com E, para campos externos do tipo constante. Agora, se você tem campos elétricos que não sejam constantes, quaisquer, como é que você determina a energia potencial? Basta você calcular menos o P produto escalar com E. Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles, que é o cosseno de θ. Tá? E a força resultante, né, a força que você pode calcular aqui em cada um nesse dipolo, ela é dada pelo menos o gradiente dessa energia potencial. Então, menos com esse menos dá mais, e aqui a energia potencial é P escala E. Então, você pode aqui pegar o gradiente, fazer expansões, aplicar, calcular a derivada. Você pode encontrar que essa força, nesse momento de dipolo, para campos externos que não sejam constantes, pode ser dada por isso aqui. Para campos constantes, a força é nula, tá? E o torque é dado por P escalar, produto vetorial com E, tá? Então, aqui você tem, veja que para você determinar força, torque, energia, e aí todas essas variáveis, é necessário você ter em mãos o momento de dipolo, que é dado pelo um dos módulos da carga, que vezes o seu comprimento, tá? E aí um é produto escalar com campo, outro é produto vetorial, outro dá zero, o outro é um gradiente, são derivadas e assim por diante. Bem, a outra situação que eu queria indicar para vocês é a seguinte. Digamos que você tem um pente e você tem folhas de papel, né? Pedaços de papel. Então, por que eu peguei o pente? Porque o pente, né, você pode passar no cabelo e atritar com o cabelo. Quando você atrita o pente com o cabelo, a gente sabe que eletrização por atrito, você há uma troca, o resultado após a eletrização por atrito, tanto o pente quanto o cabelo vão adquirir cargas de sinais opostos. Então, qual é a ideia, né? Esse tipo de resultado aqui, que a força é menos o gradiente da energia potencial, né? Isso está implícito aqui um fenômeno chamado poder das pontas, né? Então, eu peguei o exemplo do pente e do papel, porque quando você atrita o pente no cabelo, digamos que o pente fique com carga negativa. Então, o que acontece? Quando ele fica com carga negativa, as linhas de campo, elas estão chegando aqui, olha, nessa carga, né? As linhas de campo elétrico, né? Já que é negativo.
E aí o pedaço de papel, nesse primeiro momento, ele não está eletrizado, ele está puramente neutro. Mas aí, devido ao campo externo, esse pedaço de papel ele é polarizado, que nem foi explicado aqui para a molécula de hidrogênio, para o átomo de hidrogênio. Então, você polariza o pedaço de papel, né? E aí, se aqui é carga negativa, você separa as cargas. Então, aqui fica positivo próximo da carga negativa e o mais distante possível fica negativo por repulsão e aqui mais próximo por atração. E aí você tem a formação de um dipolo induzido. E aí o que significa? Significa dizer que a força, né, que é ela que vai fazer com que você translade as cargas, que você translade os objetos carregados, né, a força que provoca a translação, o que vai acontecer? Ela vai estar apontando aqui, ó, no P escala E. Então aqui o momento de dipolo, ele está apontando da carga negativa para positiva, ou seja, para lá. E o campo elétrico externo, aqui gerado pelo pente, está apontando também aqui para a esquerda. Então você vai ter aqui que a força gerada vai ser uma força do tipo atrativa, né? E vai ser do tipo atrativa gerada aqui. Então ela vai atrair esse pedaço de papel em direção ao pente, tá? Então dessa forma a gente pode compreender por que um pente eletrizado ele atrai pedaços de papel, né? Esse tipo de fenômeno chamado de polarização, né? É um campo, tudo isso é graças ao fenômeno de indução elétrica, tá? Então tem processos de eletrização por atrito entre o cabelo e o pente, tem eletrização por contato, eletrização por indução. Então aqui essa eletrização por indução, no fundo é uma polarização, tá? Então o pente ele polariza o fragmento de papel, criando um dipolo, que é atraído para a região de campo mais intenso na vizinhança das pontas, né, do pente. E aqui vem a explicação de por que o poder das pontas, porque onde tem pontas vai ter um maior acúmulo de carga, né? E esse tipo de fenômeno eu não falei ainda, mas eu posso falar em aulas futuramente. E é um fenômeno bastante interessante que explica, por exemplo, a questão da geometria do para-raio, né? Por que ele tem que ter partes pontiagudas, né? Um cabo, um fio terra saindo dele em direção à terra para poder fazer com que as cargas fluam, né, para a terra ou escoem, né? Ou escoam em direção à terra ou em direção ao para-raio, né? Bem, e para fechar, né, nós temos aqui o fenômeno chamado de dupla camada. Então, se você tem, por exemplo, uma célula tem uma membrana que é chamada de membrana plasmática. A membrana plasmática ela é um tipo de isolante e ela separa dois fluidos, o fluido externo, a célula, e o fluido interno, que é o citoplasma. E, bem, assim como a separação, assim como ocorre a chamada densidade, existe a chamada densidade de carga elétrica, né? Densidade de carga superficial, densidade de carga linear, densidade de carga superficial, também existem as chamadas densidades de dipolo elétrico, né? E aí é isso que vai acontecer no caso da nossa célula, né? Você vai ter vários momentos de dipolo distribuídos, né, ao longo dessa membrana plasmática. E aí, pessoal, o que é interessante notar é o seguinte, que dentro você tem o fluido tanto externo quanto interno, ele é neutro, né? O citoplasma e o fluido externo são neutros, mas as paredes internas da célula, né, da membrana plasmática, elas têm excesso de cargas negativas, ou seja, ela tem íons negativos, né? Esses íons negativos, né, que eu vou já falar sobre eles estão relacionados, por exemplo, com cloro, né, com os sais, né, que lá na célula existe um fenômeno chamado de bomba de sódio e potássio. Então você tem íons do tipo potássio, sais, tá certo? Tem o cloro também, então alguns são cátions, outros são ânions. Então é isso que eu estou me referindo aqui. Então aqui tem um excesso de ânions, né, íons negativos, e fora da membrana plasmática, nas paredes externas da membrana plasmática, você tem excesso de íons positivos, chamado de cátions.
Então, esses sais que tem dentro da molécula, por isso que é importante ingerir sal, né, é fundamental para que ocorra o transporte, né, de certos elementos para dentro e para fora da célula. Isso graças ao fenômeno de dupla camada, que é basicamente uma distribuição superficial de momento de dipolo, e dessa forma você pode explicar, por exemplo, por que o potencial é externo e interno, há uma descontinuidade, como é que esse potencial é um potencial do tipo constante, como é que ele varia, que grandezas físicas você pode utilizar aqui para explicar os movimentos de entrada e saída de certos íons da célula, né, que é o fenômeno de bomba de sódio e potássio. Então, tudo isso e outras questões podem ser explicadas graças ao eletromagnetismo clássico que está sendo abordado aqui. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!